Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente! Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e estou substituindo o querido Lucas Weber, que hoje está de folga e retorna amanhã aqui para o comando do Bem Viver. Bem Viver, que é um programa diário produzido pelo Brasil de Fato, com foco na agroecologia, na alimentação saudável e na cultura popular. Isso, claro, minha gente, sem deixar em segundo plano os temas centrais da conjuntura política e econômica nacional e internacional. Por aqui você fica por dentro de tudo para poder seguir nessa jornada em busca de um mundo melhor e do bem viver. E escuta só o que a gente preparou para você na edição de hoje. Joana Maranhão fala sobre como o Brasil chega para as Olimpíadas de Paris e diz estar super confiante com a equipe feminina de natação. Tamo com chance de medalha, hein? Uma entrevista com o pesquisador Luiz Marx, autor do livro O Decênio Decisivo. Para ele, vivemos uma década crucial e o agronegócio é o pior inimigo do meio ambiente. O papo tá imperdível. O adeus à economista Maria da Conceição Tavares e a condenação de 3 torcedores da Espanha pelas agressões racistas contra o jogador Vinícius Júnior. Tem isso e muito mais. Fica aqui com a gente que o Bem Viver está só começando. A gente começa o Bem Viver de hoje com uma entrevista com a nadadora Joana Maranhão. A pernambucana é super medalhista, referência na modalidade e conversou com meu amigo Lucas Weber. Falou sobre as expectativas para as Olimpíadas de Paris e elogiou bastante a equipe feminina da natação. Também teve um espaço para discutir a questão de gênero dentro dos esportes. O papo tá imperdível. Vamos ouvir. E o Bem Viver tem mais uma vez o prazer e a alegria de receber Joana Maranhão, a nossa super atleta, super nadadora, com uma trajetória vitoriosa. São mais de 8 medalhas em Pan-Americanos, uma coleção de recordes sul-americanos, além de ter competido simplesmente em 4 Olimpíadas. A gente está falando de 16 anos no mais alto nível que o esporte pode exigir, como ela mesma define, o nível ultra profissional. A gente sabe a carga emocional, a carga física que exige uma pessoa com 28 anos, como foi o caso dela, estar competindo aí numa Olimpíadas. Além disso, ela ainda detém o melhor resultado na natação feminina brasileira. Isso foi nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, quando ela ficou em 5º lugar no 400 medley. E, Joana, uma alegria sempre imensa poder te receber. Obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente aqui no Brasil de Fatos. Obrigada a vocês aí mais uma vez por estar dando espaço, né, para a gente falar sobre o esporte olímpico e por me convidar mais uma vez. Eu fico grata, lisonjeada e grata. Imagina, a gente que agradece, a gente que fica lisonjeado. Joana, para conversar um pouquinho, as Olimpíadas estão chegando, né? A gente já falou um pouquinho sobre como o coração palpita quando vai chegando, porque mesmo quem não é muito apegado ao esporte fica emocionado, fica até mais brasileiro, né? A gente acaba deixando algumas diferenças de lado, veste a camisa do Brasil sem nenhuma reflexão, né? Sem nenhuma problematização, mas esse ano me parece que o Brasil vai chegar em Paris uma derrota já, porque a gente está falando que vai ter 220 atletas, que, claro, é um número de ser celebrado, são 220 pessoas que estão com um orgulho imenso, então a gente vai torcer muito para cada uma dessas pessoas, mas é inegável que é uma redução expressiva em relação a 2020. Em Tóquio foram 304 atletas que foram. Em Rio, em 2016, foram 465, claro que Rio foi uma situação diferente, porque era em casa, então teve um outro trato, mas mesmo que a gente pegue uma linha mais ampla, a gente só vai ver um número baixo desses de 220 em Sydney em 2020. Então, há 20 anos que o Brasil vinha numa escalada de aumento e agora, de uma Olimpíada para outra, de Tóquio para Paris, a gente vê uma redução aí de 100 atletas, basicamente, mais ou menos um pouquinho menos 80, mas enfim, ainda é bastante. A que se deve essa redução tão expressiva, Joana? Então, qualquer análise numérica, ou até que seria uma análise mais quantitativa, ou uma análise qualitativa, ela tem as suas limitações aí, né? Eu acho que tem 2 fatores quando eu tento pensar nesse assunto. O primeiro é o fator pandemia, né? Eu desconheço alguma pesquisa científica que tenha olhado sobre isso, né? Sobre esse prisma. Os países foram afetados diferentemente, né? Os lockdowns também aconteceram diferentemente.
Então, atletas se mantiveram treinando ou não se mantiveram treinando, conseguiram chegar a Tóquio no pico da sua performance ou não, e isso pode ter tido algum efeito sobre esse ciclo olímpico que não foi de 4 anos, foi de 3 anos, porque Tóquio não aconteceu em 20, mas aconteceu em 21, né? Então, isso é um fato que eu acho que cabe para a gente levar em consideração, para tentar entender esse número. Mas num olhar mais assim, como você falou, a longo prazo, né? Quando a gente olha os países que sediaram os Jogos Olímpicos, né? Desde o momento em que esse país decide sediar os Jogos, né? Que é antes, alguns jogos antes, já se começa todo um trabalho de fortalecimento das modalidades olímpicas para que se obtenha um resultado melhor quando o país for sede, né? E isso aconteceu com a Austrália em Sydney, aconteceu com a Grécia em 2004, aconteceu com a China em 2008, aconteceu com a Inglaterra em 2012 e com a gente em 2016. Então a gente viu assim, desde quando a gente ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos, um crescimento de investimento, foi muito mais dinheiro, foi muito mais incentivo, né? Atletas tinham mais subsídio para ir treinar fora. Então a gente já teve um resultado muito bom em termos de quadro de medalhas no Rio 2016, e uma coisa que a gente vê é que geralmente tem um legado disso nos jogos após você sediar, né? Então, se você olhar como que a Inglaterra medalhou após 2012, foi bom, a China em 2012 após 2008, a Austrália em 2004 depois de 2000, o Brasil em Tóquio depois de ter sediado 16, apesar de ter tido isso na pandemia, né? Tóquio foi histórico pra gente. Porém, se esse incentivo ele não é contínuo, o que a gente percebe é uma queda. Queda no quadro de medalhas e queda no número de participantes também. Então, eu diria que a gente pode estar tendo aí um problema, né? E eu acho que Paris vai dizer isso para a gente pelo quadro de medalhas e pelo rendimento, se a gente não aproveitou como deveria o fato de ter sediado os Jogos Olímpicos para continuar esse bom momento do que aconteceu em 16, do que aconteceu em Tóquio. Muito provável isso vai acontecer. Eu já li algumas análises, né, de jornalistas que acompanham todas as modalidades olímpicas e é muito difícil que a gente chegue perto no quadro de medalhas aonde a gente esteve em Tóquio. Então, a ver aí como que o Comitê Olímpico Brasileiro vai analisar isso, né? Os jogos ainda vão acontecer. A gente sabe que o esporte de alto rendimento hoje, ele tem a sua imprevisibilidade, mas também é muito possível a gente prever, porque ele tá, como eu falei, ele é ultra profissional, né? Então, quem tem chance de medalha, chega tendo chance de medalha, pode perder. Muito difícil alguém que está ali 10º do ranking para trás disputa medalha. É mais para disputar uma semifinal ou uma final, o que é incrível, né? A gente não está querendo diminuir. Mas quando a gente vai analisar, né, a performance de um país, o parâmetro é quadro de medalhas. Então, acho que é muito importante a gente ver como que o Brasil vai responder a esses Jogos Olímpicos e ver o que o Comitê Olímpico Brasileiro e o governo brasileiro vai fazer para a gente tentar retomar isso. Isso é muito importante, né, Joana? Eu acho importante a gente comunicar para todo mundo, para todo o Brasil nos entender qual é a expectativa, qual que é a realidade, justamente para não acabar as Olimpíadas esse ano e o pessoal, para que acompanhar o Brasil, para que olha só os atletas que não conseguem, enfim, aquele espírito vira-lata que a gente vê que consegue disseminar. Então é muito importante ouvir isso para caso esse resultado não seja tão bom quanto foi em Tóquio, quanto bom foi no Rio, a gente conseguir pegar esse sentimento de frustração, que no final, claro que mas conseguir reverter isso para dizer, olha como a gente precisa manter o investimento, não adianta ter um ciclo frutífero se depois, nos anos seguintes, nos ciclos próximos, a gente não manter. Então, espero que a gente consiga transmitir essa mensagem para a população, que não basta, a resposta não é desistir, não é se desiludir, senão saber cobrar, saber entender o que está acontecendo, porque eu acho que isso que você falou é muito bom. Tem muito de matemática nas Olimpíadas, nos esportes. Claro que é superação, é momento, é chegar, mas tem muito de você treinou isso, você está conseguindo isso, você vai chegar, vai ter uma engenharia por trás do esporte, que eu acho que é
um assunto para a gente conversar, mas antes de se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu queria falar de uma vitória. Eu falei de uma derrota que o Brasil chega, mas já tem uma vitória, que é esse expressivo número de mulheres atletas que o Brasil está chegando pela primeira vez na história. São mais mulheres que homens, são 120 mulheres e 81 homens, e claro, tem uma questão que a seleção masculina de futebol não vai, e são 23 atletas a menos, mas mesmo que a gente colocasse eles, ainda assim ia ter pelo menos 20 mulheres a mais, e num universo de 210% é expressivo. A que se atribui isso? É um movimento, é uma conquista, é uma vitória que talvez consolide o movimento que o Brasil está tendo de conseguir investir mais nas mulheres atletas? Então, você falou de vitória e derrota, né? Eu acho que uma derrota muito grande, que eu acho que cabe análise, é a gente não ter a seleção masculina de futebol classificada para os Jogos Olímpicos, né? Nós somos o Brasil, nós somos pentacampeões do mundo na Copa do Mundo, a gente é campeão olímpico, então é absurdo, porque não falta investimento, não falta material humano, não falta recurso, né? Então, eu acho que essa confederação, sim, ela tem que responder o que aconteceu, né, para não se classificar, porque a gente não está falando de chegar lá e não disputar medalha, a gente está falando de uma seleção que sequer classificou. E aí, olhando para essa questão numérica, assim, né, a gente fala muito de equidade de gênero, tal, mas é uma política do Comitê Olímpico Internacional que vem acontecendo há alguns anos, assim, né? Esse vai ser o primeiro Jogos Olímpicos com equidade, né, com o mesmo número de mulheres e homens em questão participativa. Então, é uma análise estritamente numérica, né? E quando a gente olha lá para trás, quando a gente vai fazer esse debate, esse recorte de gênero dos Jogos Olímpicos, lá atrás, quando existiam, né, quando os Jogos Olímpicos eram somente para homens e as mulheres sequer podiam participar, existia um grupo de mulheres que estava tentando, brigando para poder fazer esporte. Eu acho muito importante a gente pensar quem eram essas mulheres, né? Eram mulheres brancas de classe média, né? Então, é uma luta, é uma conquista, mas o espaço para participar foi oferecido para essas mulheres. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter recorte de classe social e recorte de raça quando a gente fala de questão de gênero, né? E então não pode ser simplesmente o número de atletas mulheres, tem que ser qual é a estrutura que é oferecida para essas mulheres, quem são essas mulheres, qual é o legado para as mulheres que não chegaram aos Jogos Olímpicos ainda, mas que querem chegar, né? Então aqueles que estão entre a base e o semi-profissional, mas o Comitê Olímpico Internacional ele está batendo muito nessa tecla, né? Inclusive existem programas do COI que são voltados para esse incentivo de mulheres no movimento olímpico. Só que quando a gente fala de incentivo de mulheres no movimento olímpico, estamos falando tão somente da participação de atletas. Quando a gente olha para pessoas em posição de poder, pode dizer, né, tipo presidente de federação internacional, presidente de comitê olímpico, treinadoras, a grande maioria ainda são homens e homens brancos. Então, a gente precisa continuar lutando para um ganho de espaço que vá além do número, né? Que seja uma coisa além dessa questão numérica. Então, eu acho que a gente, no Brasil, a gente está sendo influenciado positivamente por essas ações, né? Até pouco tempo atrás, o Comitê Olímpico Brasileiro tinha um departamento de gênero, né, que foi liderado pela Isabel Swan, e eu sei que a Isabel fez algumas políticas para incentivar isso. Isso é muito importante, né, que às vezes a gente olha muito pro atleta ali e não vê quem está por trás por essa equipe. É importantíssimo que essa equipe também traga essa equidade, e isso talvez seja um debate que a gente vai precisar ainda olhar um pouco mais para conseguir ter uma representatividade de fato. Ainda aprofundando um pouco mais, querendo te ouvir um pouquinho mais sobre esse tema, se a gente faz um recorte histórico, o Brasil tem um pouco mais tem exatamente 150 medalhas, inclusive a primeira medalha que a gente conseguir agora nesses Jogos de Paris vai ser a medalha de número 151, e ela é dividida em 113 medalhas para homens e 37 medalhas para mulheres. Isso, a gente tem que primeiro partir de um pressuposto de exatamente isso que você falou, é a primeira vez que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, faz uma equidade de vagas para homens e mulheres. Então, qualquer número que a gente trazer aqui, ele já parte de um desequilíbrio, né? Então, talvez a gente precise olhar para esse 37 como um número extremamente expressivo, né? Apesar de tantas barreiras, de tantas impossibilidades, as mulheres conseguiram conquistar 37 medalhas, isso falando de ouro, prata e bronze. Mas te parece que, para além do Comitê Olímpico Internacional, dentro do próprio Brasil também existe uma proibição, isso denota uma proibição das mulheres serem
serem praticadoras de esporte? Existe esse sentimento? Você enfrentou isso, Joana? Eu acho que se a gente fala em proibição, as pessoas, né, que desacreditam na luta de gênero, elas vão falar, mas não tem nada escrito que mulheres não podem fazer esporte. Mas se a gente for olhar para a história, lá na época do Estado Novo, por exemplo, mulher sequer podia jogar futebol, né? A gente tinha um movimento do futebol feminino que era significativo e elas foram proibidas. Então, historicamente, isso já aconteceu. Então, hoje, mulheres podem sim praticar esporte, porém, quais são as condições que são oferecidas para que essas mulheres pratiquem esporte? Qual é a estrutura? A gente fala da fisiologia, a fisiologia tem uma diferença fundamental. E eu falo assim, quando eu entrei na seleção, era muito dito para mim assim que eu tinha que treinar como um homem, né? E eu tinha esse entendimento do que o treinar como um homem era tolerar a dor física a grandes metragens, intervalos muito curtos e dores musculares para eu poder chegar competitiva. Passa-se um tempo e aí eu percebo as pessoas falando, Joana treina mais que homem. E eu falei, ué, eu não tô treinando como homem ou mais que homem, eu só tô indo até o meu limite porque eu sei aonde eu quero chegar. E isso é uma coisa minha, não tem nada a ver com gênero, né? Então só aí você percebe como isso essas nuances, né, desse sexismo dentro do esporte. E eu me lembro também em algumas ocasiões e que tinham até alguns meninos que não gostavam de treinar comigo porque eu chegava na frente deles. Eles falavam, pô, é muito ruim ficar tomando pau de mulher no treino. Então você vê como que isso afeta também aos próprios homens, né? E uma coisa interessante da gente falar dessa análise mais profunda, a seleção feminina de natação que está indo para Paris, na minha opinião, é a equipe feminina mais forte da história. Até então, a gente tem a equipe de 2004, né, que foi ali a minha primeira participação olímpica, em que eu fiz 2 finais, a Flávia foi final no 50 livre. Ali foi a nossa melhor participação, né? A gente fez final, fez semifinal, não tivemos medalha. Foi o único Jogos Olímpicos em que a natação feminina do Brasil teve um resultado melhor do que a masculina. A masculina estava naquela transição de Gustavo e Fernando nos últimos Jogos Olímpicos não tão competitivos quanto em Sydney, Thiago Pereira chegando, né? E a natação feminina chegando ali comigo, Mariana Brochado, Flávia Delaroli, enfim. Ali se perdeu uma oportunidade de se fazer com que a natação feminina evoluísse, não estrutura para a Joana, para a Flávia, para a natação feminina, pensando nela como um conjunto. E eu tô vendo agora, 20 anos depois, isso acontecendo de novo. A gente tem um grupo feminino muito forte, com uma capacidade de bater recorde de semifinal e de final. Medalha é mais complicado, mas não é impossível, né? Então, agora, a natação feminina tem tudo para fazer um resultado histórico, extremamente positivo, que pode ser que não venha medalha. Então, para o grande público, isso pode ser visto como um resultado não tão bom, mas eu estou muito ansiosa para ver o que essas meninas vão fazer, porque são meninas jovens que nadam prova de velocidade, prova de meio fundo, e que essa não vai ser o último Jogos Olímpicos, então é muito importante perceber o que é que os clubes, o que a CBDA e o COB vão fazer para além de Paris, para que essas meninas cheguem competitivas em 28, e as que quase chegaram, né, as meninas que estão ali perto, beirando a seleção, continuem crescendo. Eu acho que isso é uma análise muito interessante, assim, dessa questão de gênero para a gente pensar numa qualidade, em um legado que pode ou não culminar em medalha. Esse ano, então, as mulheres na natação é Maria Fernanda Costa, Gabriele Roncato, Beatriz Gizotti, Stephanie Baldacchini. Esses são alguns nomes, né, que vão estar entrando nas águas pela natação feminina. Então, eu só queria te ouvir agora sobre isso, que você falou algo que me pareceu interessante, que a natação é um esporte individual, a priori, claro que tem um revezamento, tem várias modalidades diferentes, mas a princípio é um esporte individual. Mas você comentou que não, aquele que parece que teve uma falha nesse ciclo aí de 2004, que começou a ter investimentos pontuais e não investimentos no coletivo. É mais ou menos isso que você estava falando? Te parece que alguns esportes, por serem individuais, têm uma crença de que ou atleta A, atleta vai resolver e não um conjunto, não um grupo de atletas? Então, às vezes, se pega ali uma pessoa, um menino, uma menina de ouro e acredita fielmente, ao invés de
de se pensar que é melhor ter 5 bons do que apenas um espetacular, enfim, não sei se é exatamente por aí, mas me soou um pouquinho essa impressão, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, é um pouco disso, sim. A gente sabe que o Comitê Olímpico Brasileiro ele tem uma análise, né, de quem são os potenciais medalhistas olímpicos, né, de cada esporte. É literalmente uma lista para ver ali quem está melhor no ranking olímpico. É óbvio que, por exemplo, Ana Marcela Cunha, né, que foi campeã olímpica em Tóquio, que ela vai ter uma estrutura disponível para ela e tudo que ela solicitar vai ser oferecido, porque estamos falando de uma super atleta que é campeã olímpica. Eu não estou falando que o que é oferecido para Ana Marcela tem que ser oferecido para todo mundo. Não, tem uma diferença. Mas o que eu falo ali de 2004, a gente vinha de uma gestão da CBDA que era extremamente ditatorial, a gente não tinha muito acesso aos critérios, na época a gente tinha aquele patrocínio dos Correios e nunca ficou claro para a gente quem ganha quanto, então era meio que uma política de cada um por si, sabe? E o que foi o diferencial naquele grupo de Atenas, todas aquelas meninas estavam indo para os Jogos Olímpicos pela primeira vez. Então estavam todas em pânico, né, de realizar o nosso sonho. E o que a gente tinha era umas às outras, assim. Então foi muito bonito o sentimento interno e o cuidado que nós tivemos umas às outras, assim. E eu não tô falando daquela sororidade em que você finge que você é amiga, não. Quando a gente tinha as nossas diferenças existiam e a gente respeitava, mas a gente enxergava para além daquilo. Então foi muito bonito perceber que aquilo foi uma coisa nossa. Aquilo não foi liderado pela CBDA, não foi liderado por treinador nenhum, até porque eram todos homens. Foi uma coisa nossa mesmo. Eu lembro que no primeiro dia, quando eu fui nadar a eliminatória do 400 medley, Paula Baracho, que é uma recifense, que estava morando em São Paulo, ela acordou, ela falou, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, mas eu tô um pouco nervosa. Ela falou, escuta uma música. Ela foi tomar café comigo, ela foi até a piscina comigo. Coisas simples, assim, mas é tipo, você tá ali pra aquela pessoa, né? No dia do 4x200 livre, nós aquecemos as 3 juntas e fomos pro balizamento juntas. E a Mariana Brochado, ela tava se sentindo um pouco insegura, ela falou, eu que prefiro aquecer sozinha. E a gente respeitou aquele momento dela, mas na hora que chegamos no balizamento, eram as 4 do Brasil, sabendo que cada uma dando o seu 100%, a gente ia fazer final histórica daquele revezamento. Então existe um poder muito grande, e eu não falo isso como clichê, quando mulheres se unem, e eu vivi isso. Então, eu tô vendo isso de novo nessa geração dessas meninas que uma torce pela outra, mesmo elas competindo, é muito bonito de ver. E eu quero muito que isso seja explorado positivamente, né, para um legado que vá para além de Paris. Com certeza, e te ouvir, espero que essas atletas possam ter um pouquinho de, não sei se vocês conversam também, mas se não, espero que essa entrevista chegue lá, porque eu acho que todo esse depoimento, essa sinceridade, sem dúvida é aquele gás final que a gente espera muito que possa chegar para todos esses 220 atletas que estão chegando em Paris daqui a pouquinho para as Olimpíadas desse ano. Joana Maranhão, sempre uma alegria imensa poder falar contigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Muitíssimo obrigada, e vamos que tá chegando já a Paris. Bora! Excelente a reflexão feita pela Joana, minha conterrânea e uma grande atleta, deixando também aí a mensagem de que é importante investir globalmente na equidade de gênero nos esportes. Precisa também apostar nas atletas, mas também na equipe técnica. Tudo precisa incorporar a questão de gênero para a gente alcançar essa diversidade e a equidade tão importante para os esportes. Bom, e aproveitando esse papo com a Joana sobre as Olimpíadas, a gente segue falando de esportes, mas por outra perspectiva, o combate ao preconceito dentro dos campos no futebol. Apesar de todo o avanço das comunicações e dos debates públicos, o racismo ainda segue presente dentro dos estádios, principalmente na Europa. E o jogador brasileiro Vinícius Júnior, cotado para ser o melhor do mundo, jogador da seleção brasileira, é um dos principais alvos dessa violência. E uma delas aconteceu no ano passado, durante a partida entre Valência e Real Madrid, time que o Vinícius Júnior defende na Espanha. Pois bem, ontem a Justiça Espanhola condenou a 8 meses de prisão os 3 torcedores do Valência que agrediram com insultos racistas o jogador brasileiro. É uma decisão inédita na Espanha e que serve de alerta para o combate ao racismo em todas as instâncias da sociedade. A reportagem é de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Pela primeira vez na Espanha, 3 pessoas foram condenadas à prisão por insultos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. A La Liga, que é responsável pelo campeonato espanhol, anunciou a decisão nesta
nesta segunda-feira. Os réus foram considerados culpados por crime contra a integridade moral, com agravante de discriminação por motivos racistas. O caso em questão dos gritos racistas por parte de torcedores do Valência aconteceu durante a partida em maio do ano passado. Os 3 torcedores foram condenados a princípio a 12 meses de prisão, mas depois a pena foi reduzida para 8 meses, além do pagamento dos custos do processo. Eles também estão banidos por 2 anos de irem a estádios que receberem jogos organizados, seja pela La Liga ou pela Real Federação Espanhola. Durante a audiência, os réus leram uma carta em que pedem desculpas a Vinícius Júnior e ao Real Madrid. De acordo com o presidente da La Liga, Javier Tebas, a decisão é uma ótima notícia no que diz respeito à luta contra o racismo na Espanha e envia uma mensagem clara às pessoas que vão ao estádio de futebol para ofender, que haverá consequências criminais para elas. Em comunicado oficial, o Real Madrid também repercutiu a sentença desta segunda, dizendo que continuará a trabalhar para erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. E o adeus à economista Maria da Conceição Tavares. Ela morreu no último sábado e foi reconhecida por sua contribuição na luta contra o liberalismo econômico. Ela é considerada uma referência no pensamento desenvolvimentista e teve passagens importantes pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Daniel Lamir tem mais detalhes. A economista, professora da Unicamp e ex-deputada federal pelo PT, Maria da Conceição Tavares, morreu no último sábado, dia 8. Reconhecida por sua contribuição na luta contra o liberalismo econômico, é considerada uma referência no pensamento desenvolvimentista. Ela teve passagens importantes pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Nascida em Anadia, em Portugal, em 1930, Tavares era filha de mãe católica e pai anarquista, que abrigou refugiados da Guerra Civil Espanhola durante a ditadura de Antônio Salazar. Formada em matemática em 1953, veio para o Brasil em fevereiro de 1954, casada com o engenheiro Pedro José Serra Soares e grávida de sua filha Laura. Em 1957, naturalizou-se brasileira. No Brasil, formou-se em economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Perseguida pela ditadura, foi presa em 1974 e levada ao DOI-CODE, e nos anos 80 filiou-se ao PMDB, em que foi assessora econômica até 1989, além de se tornar professora da Unicamp e da UFRJ. Em 1994, se filiou ao PT, partido pelo qual se elegeu deputada federal, tornando-se uma das mais críticas vozes contra a implementação do Plano Real. E também foi contra o teto de gastos aprovado em 2016. Mais recentemente, Maria da Conceição Tavares ficou popular nas redes sociais com publicações de vídeos de aulas e entrevistas. Entre seus livros estão Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil, Ciclo e Crise, o movimento recente da industrialização brasileira, Desajuste Global e Modernização Conservadora, Destruição Não Criadora, Memórias de um Mandato Popular contra a Recessão, o Desemprego e a Globalização Subordinada e Desenvolvimento e Igualdade. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. Agora o nosso assunto é meio ambiente e mudanças climáticas. O tema está cada dia mais urgente. A tragédia no Rio Grande do Sul foi um choque de realidade, triste, fatal e dolorido, para nos mostrar que é urgente debater esse tema. Vivemos cada vez mais com chuvas intensas ou secas extremas, numa frequência cada vez mais rápida e desafiando a infraestrutura das cidades, o modelo econômico e as decisões políticas sobre o meio ambiente. O nosso repórter Igor Carvalho, da redação do Brasil de Fato, entrevistou o pesquisador Luiz Marques, autor do livro O Decênio Decisivo. Entre outros pontos, o Luiz Marques acredita que estamos vivendo a década crucial para o meio ambiente, em que, como eu falei antes, as mudanças climáticas estão aceleradas e as atividades econômicas, como o agronegócio aqui no Brasil, se colocam como inimigas da natureza. O agronegócio é o grande inimigo do Brasil.
Essa é uma das afirmações feitas pelo pesquisador Luiz Marques, autor do livro intitulado O Decênio Decisivo. A publicação reúne dados que escancaram os riscos para a vida no planeta e aponta que vivenciamos uma década crucial pela sobrevivência. Em meio ao caos ambiental escancarado pelo livro, Marx não hesita em apontar culpados pela situação. Ele tece críticas sobre o setor da economia, que considera o grande algoz do meio ambiente. Mas não é só no caso do sistema alimentar globalizado. O agronegócio é o grande inimigo do Brasil. Ele destrói tudo que está à sua frente. Luiz Marques é professor livre docente aposentado. Também é colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ele concedeu entrevista ao Brasil de Fato no último dia 5 de junho. Para o pesquisador e professor, o decênio de 2020 será fundamental para a expectativa de vida no planeta nas próximas décadas. Eu acho que o que nós vamos ter ao longo agora dos próximos anos são situações crescentemente de calor, de alternância de seca e de enchente e de poluição, né? Você tem uma poluição muito grande, você tem essas grandes tempestades de areia, etc. Quando você tem essas enormes secas e você desmatou tudo, você tem um Saara ali, entendeu? Um potencial para tempestades de areia que são extremamente nocivas do ponto de vista da saúde pública, como os incêndios também, né? A entrevista completa com Luiz Marques está publicada no site brasildefato.com.br. No texto, ele explica detalhadamente sobre como chegou à conclusão de que estamos em uma década decisiva para o meio ambiente. Um dos dados citados é a aceleração do aquecimento global nas últimas décadas, que indicam uma situação, nas palavras dele, brutal. Outro fator explicado é que essa situação tem a ver com uma retroalimentação do próprio aquecimento. Ou seja, quanto mais temos o fenômeno do aquecimento sendo desenvolvido, mais ele se acelera. O processo de aquecimento, ele engendra, por sua vez, uma série de alças de retroalimentação do próprio aquecimento. Esse tipo de círculo vicioso está acontecendo em vários processos. Por exemplo, você pegar as florestas também. Se você degrada uma floresta, quando você abre uma picada ou quando você destrói, você cria esse efeito de borda e você tem, portanto, uma insolação muito grande nessa floresta que fica mais fácil dela pegar fogo. Quando ela pega fogo, evidentemente ela se vulnerabiliza e, portanto, fica mais fácil ela pegar fogo de novo. Então são esses tipos de dinâmicas que fazem com que o aquecimento não seja simplesmente mensurável em termos de décimos de grau, mas é porque ele desencadeia uma dinâmica de aceleração. Na entrevista, Luiz Marques ainda fala sobre a falta de efetividade dos tratados internacionais sobre o meio ambiente. Alguns dos outros temas da entrevista são o uso indiscriminado de agrotóxicos, o sistema alimentar globalizado, o agronegócio e os retrocessos para o meio ambiente durante o governo de Jair Bolsonaro. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir. E por causa de um evento extremo climático, o Rio Grande do Sul se depara com uma das maiores emergências da nossa história e precisará de um grande esforço nacional para a reconstrução, para a retomada da vida normalmente lá no estado. E um desses desafios será a garantia de moradia digna para quem perdeu tudo nas enchentes. Por causa disso, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ocupou no último final de semana um prédio público em Porto Alegre, para chamar a atenção da pauta sobre moradia durante a reconstrução e defender as famílias atingidas pelas enchentes. Desde sábado, dia 8, o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ocupa o antigo prédio do INSS no Centro Histórico de Porto Alegre. Segundo a coordenação, a ocupação cobra do poder público uma solução emergencial digna para as famílias das enchentes. De acordo com o movimento, as pessoas estão sendo despejadas dos alojamentos montados em escolas por conta do retorno às aulas. Um levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade indica que mais de 160 mil pessoas foram afetadas na capital gaúcha.
O último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul revela que mais de 2,3 milhões de pessoas foram impactadas pelas enchentes em todo o estado. Cerca de 572 mil estão desalojadas e aproximadamente 30 mil estão em abrigos. De acordo com o MTST, os dados demonstram a questão da moradia digna como tema central para a discussão das ações de reconstrução. Na última semana foi anunciada pelo governo estadual a criação das chamadas cidades temporárias nos municípios de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. A proposta indica que as famílias desabrigadas possam viver em barracas até que suas moradias definitivas fiquem prontas. Na avaliação do MTST, embora consideradas como solução por representantes do governo municipal e estadual, as cidades temporárias são locais inadequados para as famílias viverem por um grande período de tempo, pois violam direitos básicos. O movimento aponta que esses espaços não dão acesso ao transporte público e aos equipamentos de saúde, assistência social e educação, além de romperem vínculos comunitários e com os profissionais que vinham fazendo o acompanhamento das famílias. Outra preocupação é o alto risco sanitário que existe em reunir muitas pessoas nessas condições precárias durante o inverno gaúcho. O MTST chama a atenção que a questão dos alagamentos em Porto Alegre, na região metropolitana, é antiga e recorrente. O movimento defende que as propostas de intervenção emergencial ofertadas pelo poder público precisam incluir nessa construção as vítimas da catástrofe, os movimentos sociais e as associações comunitárias que lutam diariamente pelo direito à moradia digna. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre. Locução Daniel Lamir. Bom, do Rio Grande do Sul, agora a gente segue para o Paraná, porque o tema da privatização da gestão das escolas ainda segue tendo desdobramentos. Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador Ratinho Júnior sancionou a lei que cria o programa Parceiro da Escola, que é visto por professores, estudantes e pesquisadores como um modelo de privatização da educação. O programa será aplicado na prática após uma consulta pública. E agora esse será o alvo dos opositores da proposta. Os estudantes, por exemplo, estão organizados para intensificar as mobilizações contra a proposta e usar a ferramenta da consulta pública para derrotar a ideia de privatizar a gestão das escolas. No Paraná, estudantes seguem mobilizados contra as propostas do governo estadual de Ratinho Júnior em terceirizar a gestão das escolas públicas. As manifestações, que foram intensas na semana passada, seguem agora para uma nova etapa. Elas estão voltadas à consulta às comunidades escolares e defendem que o recurso na educação seja investido no setor público e não na iniciativa privada. De autoria do governador Ratinho Júnior, do PSD, o projeto, que leva o nome de Parceiros da Escola, foi aprovado na Assembleia Legislativa no último dia 4. À imprensa, o governador disse que a proposta não será efetivada sem que seja realizada a consulta pública junto às escolas. Entre as mais de 20 mil pessoas que foram às ruas para dizer não à privatização das escolas, os alunos se destacaram. Muitos deles organizados pelos grêmios estudantis que chegaram a fazer assembleias nas escolas. Os estudantes realizaram greve em apoio ao movimento paredista dos professores, que teve início no dia 3 de junho. O movimento foi deflagrado pela categoria em razão do próprio projeto chamado Parceiros da Escola. A estudante Beatriz Regina Drzewiecki, presidente do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná, diz que o cenário é revoltante. Quando a gente analisa o contexto atual de como está a educação pública hoje em dia, extremamente precarizada, sucateada, que já enfrenta diversas dificuldades, tem um investimento muito baixo, carrega consigo falta de professores, falta de infraestrutura, falta de merenda. E daí a gente vê que tem a oportunidade dessas escolas receberem mais dinheiro, porque o governo tem esse dinheiro, só que ele não vai destinar para as escolas, ele vai destinar para empresas. É revoltante. Beatriz destaca que o dever do Estado seria usar o dinheiro público para instituições públicas. É dever do Estado enviar para instituições públicas, está enviando para empresas privadas que já carregam todo esse dinheiro com si. Então, é um dever constitucional que o Estado
garanta educação pública de qualidade dentro das nossas escolas e que o dinheiro público vá para instituições públicas. Uma coisa que é quebrada com o projeto da privatização e que um dos fatores que faz com que ele seja inconstitucional também. Beatriz cita o exemplo do Colégio Estadual do Paraná, que tem uma verba própria. Ela diz que se a proposta fosse efetivada, esse recurso ficaria nas mãos de empresas que nada têm a ver com a realidade e história da escola. Beatriz também afirma que a greve estudantil foi encerrada, mas com uma vitória pela repercussão e continuidade na análise dela. Agora que a greve foi encerrada, a gente fala que ela não foi encerrada com derrotas. A gente fala que foi sim uma vitória, porque a gente conseguiu quebrar a bolha de fazer com que a sociedade também entenda que esse projeto é ruim. A gente, como colégio estadual, vai continuar mobilizando os alunos, vai continuar pautando a importância de lutar por uma educação pública brasileira, mas vai buscar também entrar em contato com esses colégios e fazer com que eles também se conscientizem e consigam travar essa luta contra a aprovação da privatização. Em meio à grande manifestação que ocorria em frente à Assembleia Legislativa desde o dia 3, o governador Ratinho Júnior se pronunciou sobre o assunto. Nas palavras dele, quem irá decidir se haverá gestão privada em colégios públicos do Paraná serão os pais e professores por meio de uma votação democrática. Ou seja, com o projeto aprovado pelos deputados, de acordo com ele, o governo fará uma consulta pública às comunidades escolares das escolas elencadas. O projeto de lei afirma que o modelo pode ser implantado em todas as instituições da rede estadual de ensino da educação básica. A exceção seria nos seguintes tipos de escolas: escolas de ilhas, de aldeias indígenas, de comunidades quilombolas, escolas da Polícia Militar do Paraná, das unidades prisionais, as escolas que funcionem em prédios privados cedidos ou alocados de instituições religiosas e que participem do programa cívico-militar. De Curitiba, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Caldas. Esse caso do Paraná ilustra bem que, apesar da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro nas urnas em 2022, o modelo de Estado que ele implementou segue sendo aplicado por seus aliados, que tentam ocupar o posto deixado por Bolsonaro em aberto após o TSE deixá-lo inelegível. Temos visto ideias de privatização em São Paulo, como foi o caso da Sabesp, tem também em Minas, com o governo Zema acelerando o processo e com forte oposição do movimento sindical, inclusive realizando um plebiscito popular para impedir a venda das empresas públicas lá em Minas, e agora temos esse caso do Paraná. É uma agenda incomum dos governadores de direita. Vamos seguir observando cada passo. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar aí com outras pessoas, com seus amigos, familiares. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Hoje já são 378 emissoras recebendo o programa para fazer a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. E eu quero aproveitar aqui esse momento para mandar um alô e um forte abraço a todos e todas que estão nessa parceria incrível com a gente. Muito obrigado aí pela sintonia, pela retransmissão. Um forte abraço para todo mundo. Agora, se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E não esqueça, nós estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Agora vamos para São Paulo. Ativistas denunciam obstáculos para aborto legal, garantido quando há risco à vida materna em casos de estupro e de gestação de feto anencéfalo. O acesso ao aborto legal, que pode ser feito sem limite de tempo de gestação, tem sido dificultado na cidade de São Paulo, após o fechamento do procedimento da assistolia fetal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O procedimento é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para casos de aborto legal
acima de 22 semanas e consiste numa injeção de produtos químicos que provocam a morte do feto. Além disso, ativistas denunciam a perseguição de funcionários da saúde que realizavam o procedimento. Quem traz mais detalhes é a repórter Beatriz Ramos. Mulheres vítimas de violência sexual estão enfrentando dificuldades no acesso ao aborto legal em São Paulo. Desde dezembro de 2023, a Prefeitura proibiu o procedimento de assistolia fetal em gestações acima de 22 semanas no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. O local era referência no tratamento desses casos. Eloana Aparecida, diretora do Sindicato das Médicas e Médicos de São Paulo, destaca que a Prefeitura não respondeu às questões feitas pelo sindicato sobre o destino das mulheres que seriam atendidas no Cachoeirinha. Então a gente vem acompanhando. Logo que foi fechado o serviço, a gente cobrou a Prefeitura de São Paulo. A gente teve respostas bastante evasivas. Num segundo ofício que a gente fez, perguntamos para onde que as mulheres que eram atendidas no Cachoeirinha estavam indo e eles não souberam informar, não nos deram dados também quantitativos. Na esteira do fechamento do serviço no Hospital Cachoeirinha, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma portaria limitando o procedimento para gestações acima de 22 semanas. A resolução permitia que fossem abertos procedimentos administrativos e disciplinares contra médicos, o que provocou, segundo ativistas, uma perseguição por parte do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, contra 2 profissionais que executavam o procedimento. A medida foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes no fim de maio. Ainda assim, o cenário de dificuldades enfrentado por quem precisa realizar o aborto se mantém. É o que disse a defensora pública Paula Santana durante a audiência pública organizada pela Frente Estadual pela Legalização do Aborto de São Paulo. Em regra, o Mário Dene, o Tatuapé, o Campo Limpo e o Setúbal deveriam atender os casos de gestação avançada. O Tatuapé eu já adianto para vocês que nem equipe completa tem. Então hoje ele já não é um hospital que vai atender. De acordo com a defensora, os demais hospitais citados também não estão realizando o procedimento. Além disso, ela afirma que uma vítima teve o procedimento negado no Hospital da Mulher. A gente recebe uma moça pré-resolução. Essa moça ela vai no Hospital da Mulher Estadual. O hospital tem um protocolo interno que só faz interrupção até 20 semanas. Isso é legal? Não, não é legal, mas eles funcionam assim. Essa moça recebe a informação, o Hospital da Mulher não vai te atender. O que o hospital deveria fazer? Encaminhar essa mulher via cross para um outro serviço. O que esse serviço faz? Olha, procura a defensoria. Mas qual que é o endereço da defensoria? Não sei, se vira. Essa mulher saiu sozinha do hospital, rondando o centro de São Paulo, ela é do interior, até achar uma defensoria que nem era que ela devia procurar e depois de não sei quantas horas ela chegou até o Nudem. Essa mulher chega até mim com 24 semanas, a gente encaminha essa mulher para o Campo Limpo, porque a gente tem ação popular dizendo que os outros hospitais têm que atender gestação avançada. Essa mulher recebe uma negativa e logo em seguida vem a resolução do Conselho Federal de Medicina. Após a resolução, outra mulher teve o procedimento impedido também no Hospital da Mulher ao completar 22 semanas de gestação, denuncia a defensora pública. Essa mulher chega no Hospital da Mulher, porque também foi colocado com menos de 22 semanas. O Hospital da Mulher marca uma ultrassonografia e eles sabem que não iam fazer, porque lembra que eu disse que o Hospital da Mulher tem um protocolo até 20? Eles reagendam essa moça para a semana seguinte e ela completa 22 semanas. Para além das dificuldades encontradas pelas usuárias do serviço, prontuários de pacientes do Hospital Vila Nova Cachoeirinha foram acessados pelo CREMESP, o que para a vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, simboliza uma violação ao direito ao sigilo médico. Então, assim, tanto a posição do Conselho Federal de Medicina quanto a posição do CREMESP são posições inconstitucionais. São posições que não levam em consideração o Código Penal brasileiro, que diz que para fazer o procedimento do aborto em caso de violência sexual não existe limite gestacional, e também não leva em consideração o sigilo médico, não leva em consideração que as pacientes têm direito a esse sigilo. Então, assim, há uma série de violações que esses órgãos que representam os médicos
no Brasil e em São Paulo estão cometendo. Maíra Bittencourt, integrante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde de São Paulo, critica as barreiras para a realização do aborto legal. O fluxo não tá feito para tornar mais acessível, ao contrário, para criar mais barreiras. Então, sim, está ficando mais difícil para quem busca o serviço, para as que sabem que tem o direito de chegarem e acessar. Segundo Luísa Cadioli, médica da família e comunidade, milhares de meninas são mães todos os anos. 17 mil meninas menores de 14 anos são mães todos os anos no Brasil e pouquíssimas delas acessam o serviço de aborto legal. Fora a quantidade de gestações decorrentes de estupro e de fetos anencéfalos que nascem todos os anos, que é em torno de 300, 400. Ou seja, se eles estão nascendo, as mulheres não estão conseguindo fazer o aborto. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos. Gente, em nota, o CREMESP afirmou que, como autarquia federal, tem a prerrogativa de fiscalizar o exercício ético da medicina em qualquer instituição hospitalar no estado de São Paulo. O órgão afirmou ainda que jamais permitiria a utilização do seu poder-dever fiscalizador para perseguir médicos, tampouco para reprimir ideologias de qualquer espectro político. A reportagem também buscou a Prefeitura de São Paulo e o CFM, mas ambos não responderam às questões enviadas. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Lei Rouanet. Com certeza você já ouviu alguma afirmação equivocada sobre esta famosa lei de incentivo. Na prática, ela funciona da seguinte forma: o governo brasileiro autoriza aquela artista, produtora, enfim, a pleitear patrocínio de empresas privadas que, caso financiem um projeto, terão deduzido aquele valor dos impostos a serem pagos. Mas nos últimos tempos, o bolsonarismo distorceu a lei e acabou desidratando uma importante política pública para a cultura. Por causa disso, o governo federal vai repaginar a Lei Rouanet e o novo formato será testado inicialmente no Cariri cearense. Quem trouxe esta informação foi o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, Enilton Menezes, ao programa Devera, o programa de entrevistas do Brasil de Fato lá no Ceará. Ele explicou como é que vai ser esse novo formato da lei. Escuta só. A gente vai estar desenhando um modelo novo, onde você vai poder apresentar um projeto ao Ministério da Cultura e entrar com ações estruturantes dentro de um território, que pode ser uma cidade, um bairro, 2 cidades, 3 cidades, dentro de uma aldeia indígena, um quilombo, pode ser um território qualquer, onde você, nesse território, você tem uma vocação cultural e você vai ali fazer um trabalho estruturante, dando ferramentas para essas pessoas poderem se desenvolver e daqui a um determinado tempo se desvincular da própria Lei Rouanet. Você dá ferramentas para essas pessoas e essas pessoas vão se desenvolver tecnicamente naquilo que eles fazem e daqui a um tempo essas pessoas vão ter um novo protagonismo. Mas eu não vou ter um produto entregue para a sociedade. É a própria sociedade que vai se desenvolver. Então, essa é a grande diferença. Como é que a gente pensa nisso? Nós temos que pensar em localizar territórios criativos que têm vocações criativas no Brasil, que são milhares delas. Eu posso ter uma aldeia indígena que faz produção de cestaria de palha, que faz produção de artesanato em barro, e aquela tribo indígena pode ter um território, e eu vou entrar com ferramentas para quê? No caso, por exemplo, do artesanato, eu posso levar para eles um designer, para que eles desenvolvam as peças de uma forma melhor. Eu vou levar para eles uma pessoa que vai ter especialização em formação de preços. Eu vou levar uma pessoa que vai falar da sustentabilidade, como é que eu uso, por exemplo, o barro, mas eu não acabo com aquele barro e daqui a 10 anos eu não tenho mais barro para poder fazer o meu empreendimento. Acontece muito isso com aquele capim dourado no Mato Grosso.
onde você tem uma exploração muito perversa do capim-dourado, e o capim-dourado começa a faltar, porque não existe alguém que possa dizer, planejar de que o capim-dourado precisa crescer, para poder, depois então ele precisa ter uma hora que ele para de tirar o capim-dourado, para que o capim-dourado cresça de novo, senão ele vai acabar com o capim-dourado. Então, esse projeto é um projeto estruturante. Para ninguém esquecer, hein? Atenção, nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, lá na aba Rádio, e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo DAIO, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Agora o noticiário internacional. No último final de semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, resolveu dissolver a Assembleia Nacional e convocar novas eleições. A decisão vem após a aliança de Macron, liderada pelo partido de centro-direita Renascimento, perder na eleição do Parlamento Europeu para a sigla de extrema-direita Reagrupamento Nacional. Macron afirmou que a ascensão de nacionalistas e demagogos é um perigo não só para a nossa nação, mas também para a Europa e para o lugar da França na Europa e no mundo. O Central do Brasil, o telejornal diário produzido pelo Brasil de Fato em parceria com a TVT, entrevistou ontem Giorgio Romano, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ele explicou que este resultado na França era de fato esperado. A eleição na França, com a vitória clara da extrema-direita, com 30% dos votos, o partido do próprio Macron caindo para 15%, socialistas recuperaram um pouco, ficaram lá quase também com 15%, mas isso estava previsto, nenhuma surpresa. Então a decisão de Macron, com certeza, não foi uma coisa espontânea. Ele está olhando para os próximos 3 anos, porque as próximas eleições presidenciais serão em 2027. Então, ao invés de esperar e, enfim, sendo fritado diante desse avanço da extrema-direita, ele resolveu fazer uma aposta, alguns chamaram de poker. Lembra que na Espanha os socialistas fizeram a mesma coisa, que lá atrás, e deu certo, às vezes dá certo, às vezes não. Qual a aposta? E nas eleições europeias, você não tem tanto compromisso, o absenteísmo é muito maior, você usa as eleições europeias, às vezes, como voto protesto, e a ideia dele é jogar tudo para obrigar, então, os franceses a dizer, você quer isso mesmo? Houve também avanço da extrema-direita na Alemanha. Por lá, a coalizão governista obteve um desempenho ruim nas urnas. Ao contrário do líder francês, o chanceler alemão Olaf Scholz não vai convocar novas eleições. O partido AfD, Alternativa para a Alemanha, em alemão, obteve seu maior resultado histórico nas eleições europeias, com 15,9% dos votos. O segundo lugar, atrás dos conservadores da CDU-CSU, de acordo com resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira, ainda não definitivos. Já a coalizão governista, liderada pelo partido de Scholz, o SPD, obteve 13,9% dos votos, o pior resultado em uma eleição nacional desde 1949. Para o professor Giorgio Romano, o resultado na Alemanha foi mais surpreendente do que o da França. A principal bomba que caiu nessa eleição foi na Alemanha, porque isso realmente não estava previsto, que o partido da extrema-direita, que foi expulso do bloco da extrema-direita na Europa por comentários considerados pró-nazista, eles não fazem parte de nenhum agrupamento, eles ganharam o segundo lugar à frente da social-democracia. Isso, então, ou seja, a centro-direita está com 30%, mas a extrema-direita está com 15% à frente da social-democracia e muito à frente dos verdes. Isso não era previsto. E isso é uma bomba total, porque justo a mais extrema-direita que tem na Europa, ao ponto de ser expulso pelos próprios companheiros da extrema-direita do agrupamento, ter um resultado desse, isso realmente assusta para as próximas eleições na Alemanha. Então, assim,
No Parlamento Europeu não muda tanto assim, mas os próprios partidos que continuam na maioria já têm uma pauta mais dura contra a imigração, mais devagar com a transição ecológica e portanto, mas a grande questão é que vai acontecer nos dois principais países da União Europeia, França e Alemanha. E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui para novamente agradecer esses veículos por estar aqui com a gente nessa parceria super bacana. Um forte abraço para todo mundo que sintoniza o Bem Viver aonde você estiver. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa e o roteiro foram comigo hoje, Afonso Bezerra. A edição e produção é de Daniel Lamir. Os trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programa de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é da Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.